Fala pessoal, eu sou Nina Lacerda do @blog Até Que Enfim e hoje estamos aqui para falar sobre planejamento financeiro, nosso pontapé inicial aí para os preparativos de casamento. E eu trouxe um especialista no assunto que é Haldney Piauí Lino. Tudo bom, Haldney? Tudo bem, Nina? Como você está? Tô Prazer, ótima. pessoal. Me chamo Haldney Piauí Lino, sou educador financeiro, especialista em finanças para casais. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre essa organização financeira do seu casamento, para ser algo bem mais tranquilo do que tirar essa ansiedade que a gente tem sobre o casamento e trazer o planejamento. São muitas emoções, né, Haldney? E toda vez que as meninas falam sobre dinheiro, muitas pessoas têm aquele estigma que é um assunto chato, que é difícil, e a gente está hoje aqui para desmistificar tudo isso. E o pontapé inicial, eu diria que seria a questão da data, não é isso? Exato. A gente costuma brincar que o casamento só acontece depois que a gente marca a data do casamento. Então, quando marca a data do casamento, tudo começa a acontecer, você começa a correr atrás dos fornecedores e tudo mais. Então, a data é o pontapé inicial para, de fato, você começar o seu casamento ali e buscar os seus fornecedores. Até porque, gente, casamento precisa estar sempre pago até a data da festa. Então, não existe isso de você estar pagando depois. Então, a partir do momento que você tem essa definição da data, você se planeja para organizar a sua vida financeira até lá. E a dica é começar a sua vida 2 sem dívidas, né, Haldney? Exatamente. O que você puder fazer para regularizar e ter só as suas contas que são despesas fixas, as principais, que são aqueles gastos essenciais, por exemplo, se você mora de aluguel, energia, alimentação. Então, o máximo que você puder reduzir, principalmente compras no cartão de crédito, que são aquelas compras que a gente chama de compras passadas. Fiz e parcelei em 10 vezes, 15 vezes, acaba que vai acumulando e leva um valor considerável da sua parcela ali na hora de você pagar o seu cartão de crédito. Então, a hora do foco, realmente, do casal, a partir do momento que eles definem que vão casar, que vão querer festa, então foco 100% no pagamento das parcelinhas dos fornecedores. E como é que é feita, geralmente, essa divisão dos gastos entre o casal? Você que tem essa experiência, o que é que você costuma ver por aí? Para os casais, existem 2 pontos que podem acontecer, que são unificar as contas. Então, vou casar, vamos virar um só, vamos morar na mesma casa, então as finanças vão ser uma. Então, quanto eu recebo, quanto você recebe, unifica essas contas e a gente vai, a partir dali, ver quais são as despesas essenciais de cada um. Então, o orçamento ele acaba virando 2 em 1. São 2 pessoas, unifica e aí a gente vai conseguir ver quais são as despesas essenciais, qual é o estilo de vida que cada um leva e, com isso, quanto consegue sobrar e poupar para cada mês para poder fazer, de fato, o casamento que vai designar essa sobra orçamentária para poder dar os pontapés iniciais de fornecedores, contratos e etc. E também tem o segundo ponto que é eu recebo 5 mil e meu esposo ou minha noiva ela recebe 10 mil reais. Então, existem os pagamentos proporcionais. Então, se eu recebo menos, eu pago também um percentual menor e ele recebe mais, ele também paga um percentual maior. Então, fica meio que essa divisão. Porém, eu como educador financeiro aconselho fazer tudo junto, porque fica mais fácil de você ter essa visibilidade e conseguir enxergar o contexto geral. Porque talvez ele receba mais, mas também os gastos dele sejam maior do que você que recebe menos. Então, receber mais não é sinônimo de que sobra mais também não. Tem um fôlego maior financeiro, mas também possa ser que você recebendo menos tenha uma organização melhor do que o seu cônjuge. Você acha, então, que essa organização para os preparativos da festa, ela já é um ensaio aí para a vida de casado? Quem não mora junto ainda, já seria uma forma de iniciar esse planejamento também em paralelo? Sim, perfeito. O casamento é o start de tudo. É para ver se de fato vocês conseguem ter sintonia financeira. Então, hoje em dia, as pessoas falam muito de sintonia de química, se bate a conversa, os planejamentos, mas acaba esquecendo um dos pontos principais, que de fato é o dinheiro. Então, muitas pessoas têm esse tabu de conversar sobre dinheiro. E no casamento é um belo preparativo para vocês poderem falar. Porque, como falou, depois que marca a data tem prazo. E nesses prazos precisam ser cumpridos as datas previstas. Então, tem que conversar sobre dinheiro o tempo todo. Então, é um pontapé inicial para você levar do casamento para a sua vida. Exato. Lembrando que tem sempre imprevistos e extras, né? Muitas vezes o casal se depara com gastos que eles não estavam pensando em gastar.
E sempre, geralmente, esses imprevistos, eles são de última hora e você tem que tirar dinheiro, às vezes, de onde não tem. Então, como é que faz para a gente tentar não ficar tão desprevenido em uma situação como essa? Vamos lá. Dentro da preparação para o casamento, basicamente toda a sua renda ela vai voltada para o casamento e aí a gente não consegue ter aquela reserva de emergência, ou se algum do casal ou o casal completo já tem aquela reserva de emergência, provavelmente vai utilizar para dar entrada ali nos primeiros contratos da entrada para poder ter o contrato assinado. Então acaba que você fica descapitalizado e aí para eventuais emergências acaba que você faz, o que é que eu vou fazer? Então existem formas de você fazer, por exemplo, utilizando o cartão de crédito. Então, dependendo do valor da despesa, eu não tenho esse dinheiro total agora, eu coloco no cartão de crédito, faço o parcelamento e tento incluir essa dívida dentro do meu fluxo normal. É como se você tivesse fechado um novo contrato e tivesse colocando essa despesa dentro do orçamento para conseguir ser paga continuamente. Essa questão do cartão de crédito, aproveitando, você como consultor financeiro, especialista, você sugere aos noivos utilizar para gastos do dia a dia ou você realmente tem esse conselho de fazer apenas para a reserva de emergência? Vamos lá. O cartão de crédito, tem muita gente que tem medo do cartão de crédito. Então, acaba que se torna um vilão, mas acaba que o vilão é a própria pessoa que não sabe utilizá-lo. Então, tem muita gente que ganha pontuação de milhas e troca as milhas muitas vezes por dinheiro e que pode ser também uma estratégia para o casamento. Até para lua de mel, né? Exatamente. Para as passagens de lua de mel ou se, dependendo da situação, troca por dinheiro realmente para pagar algum fornecedor. Mas o que eu aconselho tem muita gente que não sabe lidar com o cartão de crédito porque ele traz uma sensação de que o céu é o limite. Então, eu fico brincando. Quando você está com R$50 na mão, que você troca esse dinheiro, parece que ele some. Então, trocou R$50, R$100, parece que ele some da carteira. E por que ele traz essa sensação? Se eu tenho o dinheiro, dou para a pessoa e recebo o troco, o que automaticamente a gente pensa? Eu só tenho R$90 para poder gastar. Quando a gente faz o inverso com o cartão de crédito, então vamos supor, gastei R$90, dei o cartão de crédito, paguei, recebi o cartão. Automaticamente você pensa, eu ainda tenho 4 mil de limite. Então, mas você não tem aqueles 4 mil para poder gastar. Então, acaba que traz uma falsa sensação de poder aquisitivo, mas que você não tem. Então, muita gente que não sabe lidar com dinheiro ou que não tem essa estratégia de milhas, eu aconselho realmente tentar zerar o cartão de crédito, não ter nenhuma dívida nela, ou tentar fazer tudo à vista. Então, até você aprender a lidar com esse patamar de que você pode, e também uma estratégia se eu posso gastar, por exemplo, com o meu estilo de vida R$1.000, R$2.000, o que é que seja, reduz o cartão de crédito, o limite para o valor que você pode gastar. Porque a gente é muito visual. Então, se eu vejo que eu tenho 4 mil, eu acho que eu posso gastar 4 mil. Mas a partir do momento que eu vejo que eu tenho lá 2 mil, você acaba se controlando mais para poder ficar dentro daquele limite. E tem uma coisa que eu já vi, na internet passa algumas dicas, né, de planejamento. Uma delas é anotar tudo que você tem de gasto. Funciona mesmo ou você acha que a longo prazo a gente deixa isso pra lá, esquece, foi só um chiclete, esquece, só foi um cinema, eu não gastei nem tanto hoje. E assim vai levando e vai ficando aquela bola de neve. Como é que funciona na prática? Vai muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, todos os meus gastos são contabilizados. Então, eu sei para onde vai meu dinheiro através de um aplicativo que eu utilizo. Então, tudo que eu gasto, eu vou anotando para saber para onde vai em cada categoria. Deixa esse aplicativo aqui para gente. É o Mobills, Mobills. Então, é um bom aplicativo, eu gosto bastante dele. E aí, tudo que eu gasto, eu coloco nele. A única coisa é você conferir o que tem na conta bancária, se está batendo com o saldo do aplicativo. Mas tem gente que não tem esse costume. Então, para mim, já virou uma rotina. Tem gente que não vai funcionar. Então, quais são as dicas que eu dou para você que não tem essa vontade de estar preenchendo ou anotando? Você precisa fazer pelo menos uma vez, que é anotar todos os seus gastos por categoria, que são categorias com despesas essenciais, que é, como eu falei, alimentação, combustível que você gasta, se paga aluguel ou não, conta de luz, água. Então, esses são os gastos que você precisa para sobreviver no mês. E existem os gastos variáveis, que são eles: academia ou crossfit, ração de cachorro, bares e restaurantes, compra de roupa. Então, esses são os gastos variáveis.
Quando você faz a soma de quanto você recebe menos esses gastos, vai dar um total. Então, essa conta não tem como mudar. Se é 100 menos 100, vai dar zero e não muda. Quando você fizer todos esses gastos, você vai ver o resultado que vai dar. Se está positivo ou negativo. Estando negativo, você vai precisar mexer em algumas coisas no seu estilo de vida. Mas se tiver sobra orçamentária, qual é a dica? Pega todo o valor. Então, vamos supor, eu gasto R$400 com bares e restaurantes, 200 com Uber, o total deu R$1.000. Então, você entende que todo mês você pode gastar R$1.000, que o seu orçamento ele não vai ficar no negativo. Então, quando eu faço na consultoria financeira com os meus clientes, eu digo que isso é um gasto sem culpa. Então, se as contas estão pagas, o dinheiro já está sendo separado para o investimento e teve aquela sobra orçamentária, ele pode gastar porque a gente já está todo planejado e não vai influenciar em nada. Então, quando você anotar e ver que tem essa sobra, você pode engessar esse valor e falar, não, eu posso gastar 1.000 todo mês, que eu não vou perder a mão das contas. Aí o problema de fazer no cartão de crédito é justamente isso. Quando eu faço a parcela, se eu tenho 1.000 e eu parcelo, vamos supor, 2 vezes de R$500, então no próximo mês eu já não tenho 1.000, porque eu já gastei 500, então eu só tenho 500. Só que você acaba se acostumando com R$1.000. Então você tem na cabeça que não, no próximo mês eu tenho 1.000. E aí você vai fazendo parcelamento, quando vê, só do cartão de crédito já tem R$1.000 e você não pode gastar nada naquele mês. Então tem que ter bastante cuidado, mas se você seguir aquele planejamento que sabe que pode gastar R$1.000, você não vai ter problema nenhum. Entendi. E tem casais que já começam endividados, né? Vou casar com o José e ele tem a dívida dele de apartamento, seja lá do que for. Como lidar com essa questão das dívidas, meio que zerar isso para o casal enfim, como seria essa organização? Vamos lá. Se ele tiver uma dívida que for relacionada a carro ou a casa, não tem tanto problema porque você já tem, vamos supor, vou morar naquela casa que está financiada. Então, ele entra dentro já dos gastos rotineiros do casal, porque vou morar na casa que está financiada. Mas os gastos, por exemplo, estou devendo meu cartão de crédito, estou devendo a cheque especial. Esses gastos mais agressivos, é interessante finalizar ele antes de começar, porque os juros eles são bastante altos. Então, se você deixar durante 1 ano e meio, 2 anos, que é o tempo que leva para preparar o casamento, com esse tempo, provavelmente vai estar o valor que vai pagar o seu casamento. É verdade. Então, você vai ter o gasto do casamento e um outro casamento só de juros com essas despesas de cartão de crédito e também consórcio, financiamento, dependendo do que seja. Mas é bom, pelo menos, o cheque especial, se tiver cartão de crédito ou algum outro tipo de dívida, ser sanado. Financiamento, consórcio, entra dentro da parcela porque já vai ser algo que o casal vai utilizar. Então, sempre é muito importante que o casal ele tenha essa conversa honesta, né? E pontuem cada qual a sua vida individualizada, para vocês começarem a ter essas responsabilidades em conjunto, de modo que não existam mentirinhas ou coisas, né, implícitas aí, porque realmente, como ele falou, a longo prazo, depois você pode estar pagando 2, 3 vezes aquela dívida e ainda mais a questão do casamento. E acaba que quando a gente fala sobre infidelidade, a gente fala muito sobre traição física. Mas existe a infidelidade financeira, que é justamente esconder do parceiro, da parceira, que tem alguma dívida ou quanto você recebe. Então, tem pessoas que não sabem quanto o marido ou a esposa recebe porque a pessoa simplesmente não fala. Então, acaba tendo aquele segredo. Então, bens também, a pessoa esconde que tem bens com medo de que, por uma possível separação, acabe levando o bem que a pessoa tem. Então, se ela não sabe que eu tenho um bem, ela não vai questionar ou tentar levar. Então, existe também essa questão da infidelidade financeira, que é bastante preocupante, como a gente viu. Mais de 57% ali dos casais acabam se separando por causa das finanças. É um problemão, gente, de verdade. E só piora. Não é um negócio que não dá para negligenciar de jeito nenhum. E a gente estava falando de dívidas antes dos preparativos. Mas e fazer dívida para organizar o casamento, um consórcio, um empréstimo, que hoje em dia a gente vê, né, as propagandas por aí. É recomendável? Você acha interessante? Ou acha que não vale a pena? Vamos lá. Eu sou do time que não há valor não tem limite para o sonho, mas também precisa ser organizado. Então, quando você vai para o casamento, existe muita parte emocional e com essa parte emocional vai trazer com que você muitas vezes não tome decisões financeiras certas. Então, acaba que você vai sendo penalizado ao longo do tempo.
Então, quando você prepara o seu casamento, que você entende o valor, mas como a gente comentou sobre os imprevistos que vão aparecendo no dia a dia, esse valor extrapola o que você imaginou, então, cara, o que é que eu faço agora? Ultrapassou o limite que eu tinha, para onde eu vou recorrer? Então, existe consórcio para casamento, você pode pegar um empréstimo, algum tipo de financiamento para pagar o seu casamento, mas contanto que você pega essa parcela que você fez com um consórcio, financiamento ou pegou emprestado com alguém, que você depois do casamento inclua ele dentro da rotina para ser pago. Então, Haldane, eu preciso estar 100% pago. Muitas vezes você vai conseguir, mas muitas vezes também não. Então, contanto que você entenda aquilo que está sendo feito, então, vou pagar meu casamento a todo custo e depois eu vejo depois do casamento. E aí a bomba explode, já começa o casamento endividado, com muitas brigas, com a relação financeira abalada e acabou de iniciar o que era para ser bom, acaba sendo um traumazinho que você inicia ali o seu casamento. Exato. E aí, para isso, você precisa se organizar e a gente vai para a prática agora, né? O planejamento na prática. Acho que a primeira coisa, né, primordial é fazer uma planilha, né? Isso é nossa melhor amiga. Pega essa planilha, bota debaixo do braço, anda com ela. E como é que seria essa planilha? Vamos lá. O que é que teria de dados? Vamos. Para a planilha, existem duas. A sua pessoal, que a gente comentou para saber quais são os valores que você paga com o seu estilo de vida, com seus gastos essenciais, e a sobra que vai ter lá. Então, você vai ter essa planilha para os seus gastos fixos normais da sua vida pessoal e uma outra planilha que vai ser para utilizar para o casamento. Então, uma outra finança. O que é que deve ter nessa planilha específica para casamento? Os seus fornecedores que você contratou, então cerimonialista, fotógrafo, filmagem, buffet, todos os contratos que você deseja. E desses contratos, ter especificado quanto é o valor, se teve algum tipo de desconto, se você deu algum tipo de entrada e quanto falta para pagar. Porque isso vai ser muito importante para você fazer o planejamento até a data do seu casamento. Então, tem alguns fornecedores que pedem o dinheiro, o pagamento completo uma semana antes, tem alguns que pedem no dia, a maioria é no dia. Então, você precisa estar com tudo organizado para poder pagar. A partir do momento que você vai fechando os contratos e vai preenchendo essa planilha, sabendo quanto falta pagar do seu casamento, então basta você fazer a divisão. Então, vamos supor, eu tenho 50 mil reais para pagar. E meu casamento faltam 10 meses, então a gente sabe que no mínimo você precisa de 5 mil reais para poder quitar todos os fornecedores. Então isso acaba trazendo uma clareza e um poder de decisão muito grande, porque você começa a imaginar ideias do que pode ser feito. Então quando você materializa o que precisa ser feito, e vamos supor, eu preciso de 5 mil, mas eu só consigo juntar 4, está faltando ali 1.000 todos os meses. O que é que eu vou fazer? Algum fornecedor ele passa cartão de crédito ou não passa cartão de crédito? Será que eu posso pegar esse consórcio ou financiamento para quitar e colocar essa parcela depois do meu casamento? Então, acaba criando vários caminhos que você vai tomar uma decisão muito mais racional e não na flor da emoção. Então, por exemplo, pegar um empréstimo que tem um juros muito maior do que se pegar um consórcio que a gente vai ter mais tempo para pagar e também os juros são menores. Então, quando a gente consegue mensurar isso e, como eu falei, tirar a ansiedade para planejamento, acaba que você toma uma decisão financeira muito boa e não vai prejudicar a sua vida após o casamento. Sabendo que essa planilha, ela não exclui a necessidade das noivas também terem esse trabalho com um assessor de casamento. Porque o assessor também vai ter a planilha dele com todo o checklist do seu casamento. Muitas vezes você tem uma ideia inicial do que você vai gastar e você não tem ainda noção do mercado, de valor de mercado. Então, é importante você destinar também um percentual, mais ou menos, das suas prioridades, né, Haldane? Tipo, tem os contratos macro, que a gente sabe que são mais caros, em todo e qualquer casamento, buffet, casa de festa, decoração, mas tem os outros microcontratos, que também podem ser tão importantes quanto para você, porque tem aquele valor sentimental, de repente a noiva ela quer destinar um valor percentual maior para a sua beleza, para a parte de vestido de noiva, o noivo faz questão de bebida e etc. E aí vocês também precisam conversar com relação a essas prioridades, né? Exato. Eu acho que no casamento, quando você dialoga, a gente vai ver quais são as prioridades que você vai gastar mais e que você vai gastar menos. Então, dando exemplo do meu casamento, minha noiva, ela focou, minha esposa, no caso, focou bastante nas questões de foto e filmagem. Então, foram coisas que eram essenciais para ela. Então, você busca um fornecedor que vá alcançar a expectativa que você está criando.
Já algumas outras coisas a gente não tinha tanto o valor sentimental, por exemplo, o convite ou as lembrancinhas dos padrinhos e etc. Então você acaba nivelando aquilo que você vai dar mais sentido, mais valor e dar um foco maior buscando fornecedores que vai alcançar aquela expectativa que você está tendo, e os outros fornecedores não que não vai entregar um bom trabalho, mas que você não vai investir tanto dinheiro justamente para poder economizar e colocar nesses outros valores e nesses outros fornecedores. Então é sempre bom conversar, alinhar as expectativas para saber o que é importante para cada um, e aí a gente vê a questão de pesquisa de valores e colocar aquilo que melhor atende. E aí, no final das contas, vai dando um resultado lá da soma total. E a partir disso, você dividindo entre o número de convidados, você fica sabendo quanto o seu casamento vale para cada convidado, né? É assustador essa parte. É bastante assustador. É aí onde você vê que a presença é tão importante. E você quando você for convidado para um casamento, você nunca vai deixar de ir depois do seu. Porque de fato você vê o quanto sai cada pessoa, cada custo por cabeça. Então, o buffet é uma cabeça, o local também influencia, porque dependendo da quantidade de confirmações, é interessante você fechar um local que caiba todo mundo, comporte todo mundo. Então, o valor por cabeça, quando você vê no final, faz, meu Deus do céu, e fulano não deu importância para um momento tão importante. Então, tem muita gente que não tem ciência ou consciência de quanto vale um casamento e que realmente são pessoas escolhidas a dedo para participar, e muita gente às vezes não liga e fala, não vou para um momento especial e não sabe o quanto custa no final. Ou às vezes vai e leva mais gente, Haldner. E aí, nesse caso, como é que faz os noivos depois para pagar essa diferença? Então, se der sorte de não ultrapassar o excedente lá, ok. Mas se ultrapassar, vai ter que ver uma forma de pagar de acordo com o seu orçamento também. Então, chegar para o fornecedor, ver qual foi o prejuízo que deu e dentro do orçamento organizado, sabendo quanto tem de fôlego financeiro, vamos dividir essa dívida aqui em 10 vezes, 4 vezes, 5 vezes e a gente vai pagar para você não ficar na mão. Muito bem. E a questão das cotações também, né? Você teve dificuldade na época de cotar e pechinchar? Qual seria o ideal? Dar uma entrada maior? Dividir mais vezes? Qual seria, assim, também a forma melhor para pagamento? Vamos lá. Eu acho que o interessante é você sempre pagar a entrada. Por que você pagar a entrada é sempre mais interessante do que você pagar o valor completo? Se o valor completo ele te der um desconto naquele momento e você tiver um benefício financeiro, ok, você paga tudo naquele ato. Mas é interessante você dar apenas a entrada e o restante do valor você guardar. Por quê? Dependendo do local que você guarda esse dinheiro, ele vai lhe render juros. E esses juros, se o seu casamento for daqui a 2 anos, 1 ano e meio, ele vai ser um juros considerável, dependendo de onde você colocar. Então, gente, um ponto aqui se você está para casamento, não coloque seu dinheiro que tenha local onde seja arriscado. Procure sempre segurança e liquidez imediata. Liquidez imediata é você poder sacar a qualquer momento que você desejar. Então, para casamentos, você sempre coloca no local seguro, não busque retornos muito grandes. Procure realmente algum local que renda com segurança e que vá te trazer esse benefício. Por quê? Esses juros ao longo do tempo pode ser que seja uma entrada de um novo fornecedor ou até mesmo consiga pagar um fornecedor completo só dos juros que você está acumulando na sua reserva de emergência lá ou no seu porquinho do Nubank, onde você estiver guardando dinheiro. Então, eu acho que o mais inteligente é sempre dar a entrada e você guardar o restante, porque vai acumulando, vai fazendo um montante e esses juros vai te beneficiar no futuro. O dinheiro vai trabalhando com você, né? Exatamente. A gente trouxe aqui uma planilha também que você costuma disponibilizar para os seus clientes, para o pessoal dar uma olhadinha. Pronto. A planilha é essa aqui, Nina, onde a gente está conseguindo ver os fornecedores que a gente tem, dividido por tópicos, cerimonial, a questão da festa. E aí a gente coloca o valor bruto, se teve desconto ou não, para a gente saber também o total que teve de desconto em todos os fornecedores e o valor líquido que tem para pagar. E aí a gente tem a questão da entrada e o saldo que vai ficar para pagar. Cada vez que você for preenchendo essa planilha, ele vai alimentando a parte de previsão de orçamento, onde a gente vai ver o valor total do casamento e o saldo restante que tem para pagar. Então, quando a gente tem a data do casamento, por exemplo, 2/10/2025, então se for considerar de hoje, a gente tem basicamente uns 16 meses para pagar. Então, a planilha ela consegue trazer para você a quantidade de meses e também o quanto você tem que pagar cada mês. Então, se a gente tem R$15 mil para pagar ainda do casamento, considerando que temos 16 meses para concluir o casamento,
então a gente deveria juntar R$ 968,75 para quando chegar na data do casamento, ter tudo pago, o valor completo. Então a planilha traz justamente essa clareza pro casal de saber quanto ainda falta pagar e também quanto falta para, de fato, concluir tudo isso, e você vai ter os valores. E aí, meninas que estão acompanhando a gente, vão poder ter acesso a essa planilha também para fazer o download. A gente vai deixar aí disponível para vocês no link da bio, tanto aqui do blog Até que Enfim, quanto também do Haldney Piauí Lino. E aí vocês vão poder fazer o download e ele também vai poder tirar dúvidas de vocês. É só deixar uma mensagenzinha lá, né? Super fácil falar contigo, né, Haldney? Sempre tá conectado. Exato. Qualquer dúvida que tenha sobre a planilha ou sobre alguma decisão orçamentária, pode falar comigo no Instagram, que a gente bate um papo, tira qualquer dúvida que você tenha, para que você consiga ter um casamento aí com as contas todas pagas. Lembrando que ele faz esse trabalho de consultoria e esse trabalho é um acompanhamento também. Você faz esse início com os noivos, mas também faz o acompanhamento durante o período do casamento. Como é que funciona na prática a tua consultoria? A consultoria ela funciona para justamente tirar um peso do casamento. Então, o cerimonial ali ajuda você guiando para saber os passos, e o consultor financeiro vai guiar a parte financeira para que você saiba o que fazer, as decisões que você tomar. Então, o acompanhamento ele geralmente dura 1 ano, mas pode ser que você tenha precise de 2 anos de acompanhamento. Então, a gente faz pelo período que falta para o seu casamento esse planejamento. Então, você já sabe organizar a sua vida pessoal, quanto vai ter de sobra orçamentária para que a gente vá designar para o casamento. Então, em paralelo, a gente faz as contas pessoais da vida rotineira, que não muda, e as contas que vão para o casamento, para esse evento tão importante para você. Então, a gente tem esse acompanhamento, ambas as partes, indo em paralelo, para que você tenha tranquilidade. Realmente terá aquela tensão de será que vai dar, será que não vai dar, preciso fazer algo. Então, a gente já consegue trazer uma clareza, porque o planejamento que a gente faz, a gente consegue ter uma visibilidade de até 36 meses, ou seja, 3 anos. Então, a gente vai até dezembro de 2026 com todo o teu orçamento visível para você conseguir enxergar e saber que vai dar certo o seu casamento e vai estar tudo pago no dia. E é isso, meninas. Sonhem alto, né? Acho que o casamento ele pode custar um valor alto, mas o combinado ele não sai caro. Conquistem aí esse sonho com responsabilidade. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. E vai ter outros bate-papos com o Haldney, tá? Que a gente fez essa separação aqui dos nossos assuntos. Hoje foi sobre os preparativos de casamento. Nosso próximo vai ser sobre o casamento, durante o casamento. E o nosso terceiro e último bate-papo vai falar sobre a parte de investimentos e futuro do casal. Então, não percam, ficam sempre aqui juntinho com a gente. E qualquer dúvida, já sabem, pode chamar a Haldney lá no Instagram. Vou reforçar aqui, Haldney Piauí Lino G, não é isso? Sigam ele lá nas redes sociais, no Instagram principalmente. E fiquem ligadinhas nas nossas próximas conversas por aqui. Um beijo grande, até a próxima.